Olá, muito boa tarde. Este ano assinala-se o 4º centenário da canonização da Rainha Santa Isabel e cumprem-se 700 anos sobre a sua peregrinação a Santiago de Compostela. Sem esquecer a análise litúrgica que caracteriza também este dia, vamos começar por este tema com Duarte Lima Mayer, autor do livro Rainha Santa e o Mistério de São Cristóvão do Rio Mau. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Anunciava então este conto, não é, que escreveu sobre a Rainha Santa e que acontece no seu itinerário em direção a Santiago de Compostela. A Rainha Santa e o Mistério de São Cristóvão do Rio Mau. Que conto é este? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Como é que decidiu avançar para uma história como esta? Esta era uma história que vinha a ser, digamos, pensada há muito tempo. Eu gosto muito de escrever e esta ideia surgiu-me já há muitos anos e foi sendo, digamos, elaborada, penso que até no meu subconsciente, e resultou, digamos, numa história que se passa no momento de viragem da nossa rainha, Santa Isabel, não é? Qual é que é o momento de viragem? O momento de viragem é o ano em que morre o rei Dom Dinis, 1325, portanto faz este ano, já fez, aliás, 700 anos desse acontecimento, e a rainha, isso é histórico, empreende uma peregrinação a Santiago de Compostela. Isto vai ser um momento de viragem na vida dela e, portanto, é precisamente esse momento de viragem que este livro, digamos, este conto, pretende apanhar e, portanto, há aqui depois uma parte criativa da minha lavra. Estamos a falar de uma rainha já viúva, quando faz esta peregrinação e estamos a falar, se não me falha a memória, em 1325, é por esta altura, exato. É neste ano que ela faz esta peregrinação, com todas as adversidades e dificuldades que era fazer o caminho neste ano, nesta época. Hoje em dia não é fácil, não é? Requer treino, requer resiliência, nesta altura ainda mais. E de alguma forma é isso também que temos aqui presente. Precisamente. Não se sabe exatamente o itinerário que ela tomou. É provável que ela tenha sido de Coimbra. Portanto, de Coimbra a Santiago estamos a falar de 240 km, mais coisa, menos coisa. Portanto, ela empreende a viagem, esta peregrinação, no calor do verão, portanto, debaixo, digamos, desta época do ano especialmente complicada, digamos, para andar, não é? No meio da natureza. E, digamos que eu há pouco disse que era um momento de viragem na vida dela. Porquê? Porque ela vai neste caminho incógnita. Ela depois da morte do rei Dom Dinis, passa a envergar um hábito de cleriça. Ela acaba por não tomar votos de cleriça. Ela mantém-se, digamos, como rainha. Portanto, ela vive no recolhimento. Ela vive à parte, ela não chega a ir viver para o convento. Portanto, ela constrói um paço em Coimbra, penso que não estarei a dizer nada de errado, e ela, digamos, não vive em comunidade com as outras clarissas, embora, digamos, ela vai a Santiago, ela deposita a sua coroa de rainha aos pés do arcebispo. O arcebispo recebe a coroa, portanto, uma coroa ornada de pedras preciosas. Ela dá faz uma ofrenda muito significativa, digamos que é provavelmente a maior ofrenda feita a Santiago de Compostela. E ela, quando regressa de Coimbra, de Santiago, ela vai se dedicar inteiramente à construção do mosteiro de Santa Clara e às obras assistenciais de que ela já tinha, digamos, que já era uma marca pessoal dela. Portanto, e este mistério, do que é que estamos a falar? E deste rio? Ora bem,
digamos que o mistério tem a ver com uma capela que existe no concelho de Vila do Conde, que é a capela de São Cristóvão de Rio Mau e que tem, no pórtico, tem um tímpano com uma série de imagens em baixo relevo. Portanto, tem um pássaro, tem um bispo, tem 2 homens e tem uma sereia. Portanto, estamos a falar de uma capela gótica, portanto, construída na Idade Média, e que ninguém consegue explicar, digamos, qual é que é, o que é que elas representam, essas imagens. Portanto, o meu trabalho foi dar, digamos, identidade a estas figuras. Portanto, eu introduzi essas figuras na peregrinação de Santiago, da Rainha Santa a Santiago e, portanto, estas figuras vão se cruzar com a Rainha e no seu caminho para Santiago. E, portanto, o conto gira à volta destas figuras que aparecem à Rainha. Não vale a pena revelar a história toda, mas ao fim e ao cabo fica esse desafio também para que leiam este conto. Mas há algo a reter deste livro, e não apenas deste conto, também da vida de Rainha Santa, que é a sua resiliência, a sua força interior, a sua assertividade na leitura dos acontecimentos, nomeadamente percebendo os carenciados e os desafios também que socialmente a sua época lhe dirigia enquanto mulher, de alguma forma também poderosa, e que tinha acesso ao poder ou àqueles que detinham o poder. Esta resiliência acaba por estar também neste livro, não é? Sem dúvida. Digamos que eu pretendo fazer com este conto, com esta história, uma ilustração, de facto, desta força interior que a Rainha tinha. A Rainha é, por título próprio, uma mulher de uma dimensão na nossa história que, a par do seu marido, ela tem, digamos, um papel por mérito pessoal. Portanto, ela foi, de facto, uma pessoa com uma forma de atuar com uma grande convicção própria. Portanto, ela era uma mulher, penso que, de uma grande verticalidade e ela geriu uma série de conflitos, digamos, na corte. Ela estabeleceu pontes com reinos vizinhos. Ela foi, de facto, uma pessoa que se apresentava como sendo alguém com uma personalidade forte. E lá está também todo o trabalho que ela teve de assistência e de apoio aos mais pobres. Ela fez-lo também com uma grande convicção e lá está também muitas vezes desafiando aquela célebre história do Milagre das Rosas, em que ela de alguma maneira desafia também o rei Dom Dinis, não é? Mas, de alguma forma, é a sua atitude clarividente, não é? E decidida em como permanece fiel a este rumo de auxílio e de ir ao encontro dos que mais sofrem, que também lhe dá, digamos, uma certa autoridade dentro da corte e até perante o marido, não é? O rei Dom Dinis, no sentido de lhe ganhar respeito para o rei também, de alguma forma está consciente do que ela faz e a valorizar por isso. Penso que sim, sem dúvida. O rei tinha com grande... Portanto, o rei respeitava-a muito e sinal disso é que fê-la também a sua testamenteira e portanto, o rei tinha a ela em grande consideração. É claro que houve também alguns momentos mais difíceis para ela. O rei acabou por a querer querer que ela se afastasse e enviou para Alenquer durante uns tempos. Ela teve lá um bocadinho de castigo. Mas, de facto, ela soube
durante a sua vida soube ser, digamos, um apoio importantíssimo para o rei e soube criar uma série de pontos que foram importantes para o reino, na maneira como, digamos, o rei se foi tentando também consolidar e ganhar, digamos, protagonismo. Estamos a falar de uma mulher do século XIV, é uma figura que, um pouco esquecida, deveria ser mais valorizada, até numa sociedade hoje que valoriza o papel da mulher, não é? E que é um bom contributo também, um bom exemplo, que vale a pena visitar. Eu penso que sim, absolutamente. Este seu papel, digamos, de fazedora de pontes e a sua preocupação constante com a paz fazem dela uma figura singular. Eu penso que as mulheres, em geral, são fazedoras, digamos, têm uma preocupação particular pela harmonia e por criarem ambientes, digamos, onde as pessoas se sentem bem. E a rainha foi claramente isso. Ela teve protagonismo. Conta-se a história de que havia os dois exércitos que estavam prestes a se confrontar em batalha e há uma história que ela passa com uma mula e, portanto, entre os dois exércitos e diz: se querem batalhar antes, têm que passar por cima de mim. Portanto, ela é, digamos, nos tempos que vivemos, na atualidade, em que vemos tanta violência, muitas vezes perpetrada por homens, contra nós falo, não é? Mas ela representa, digamos, simboliza na melhor expressão este papel das mulheres e que poderia ser mais lembrado no sentido de dar maior protagonismo às mulheres, até na vida pública. Muito bem. Este é também um dia em que aqui no programa Eclésia reservamos espaço para a análise da liturgia. É o que vamos fazer agora e olhamos também, como é habitual, os textos bíblicos do próximo domingo. É o 14º domingo do Tempo Comum, cuja dimensão da esperança nos fala agora o franciscano Padre João Lourenço. Da liturgia deste domingo, colhemos uma fortíssima interpelação que nos vem da primeira leitura, tomada do livro do profeta Isaías. É um texto que marca a teologia de Isaías, principalmente no momento histórico marcante do regresso dos exilados, dos regressados da Babilónia, e que são interpelados, que são fortalecidos, eu dizia, carregam em si uma forte esperança para reconstruir a Nova Jerusalém. E esta Nova Jerusalém é um dom do amor de Deus para com este povo, mas é também um sinal de vida nova que o profeta exalta como um espaço, eu diria mais até um estado de integração, de congregar, de trazer e reunir todos os povos. E por isso tornou-se um paradigma. A Nova Jerusalém, que é naturalmente a expressão da teologia sublime de Isaías, ela é apresentada como uma congregação, a inclusão de todos os povos à volta do mesmo Deus, mas também com dinâmicas de integração social e de relação comunitária. Por isso, nós temos aqui na liturgia deste domingo não apenas uma memória histórica, não é apenas uma memória de uma palavra proferida num determinado tempo, mas é uma interpelação fortíssima para que, na construção da nossa sociedade e nos dinamismos, nas motivações que cada um coloca no seu cotidiano, esteja sempre presente esta construção de uma realidade integral e que seja capaz de integrar,
que a nossa experiência de vida seja, de facto, a caminhada para uma vida integral, mas que seja também capaz de integrar aqueles que, porventura, ainda não estão nessa caminhada, mas aos quais não podemos nem devemos fechar as portas desta dinâmica de comunhão que Isaías propõe ao seu povo e que é para nós um forte sinal de esperança. E depois desta leitura de esperança em torno da proposta dos textos bíblicos para este próximo domingo, escutamos agora o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. O Evangelho de Lucas, deste 14º Domingo do Tempo Comum, esta escolha, este envio dos discípulos, Jesus não lhes apresenta a missão como uma tarefa fácil, é desafiante, é o desempenho de uma missão. Falávamos da Rainha Santa e podemos dizer que no século XIV ela é também um destes discípulos, já a alguma distância, mas é um destes discípulos que em cada época, em cada lugar, constroem este Evangelho na circunstância do nosso mundo. Sim, Jesus quer que nós sejamos co-construtores do reino e deposita em nós muita confiança e envia-nos para o meio dos lobos. E, portanto, quer que sejamos uma expressão do seu amor no mundo, na condição que tenhamos, não é? Muito diferenciada em cada pessoa, mas sem dúvida que a Rainha Santa foi uma expressão indelével desse envio. A Rainha pautou a sua vida por fazer o bem, e por nas dificuldades que foi enfrentando e que podemos imaginar, num mundo difícil como o da época, com guerras, portanto, nada dos confortos que temos nos nossos dias, portanto, o mundo seria muito diferente, a medicina a medicina que conhecemos, a higiene, portanto, era um mundo que tinha mais dificuldades também, não é? Eu penso que sim. E, portanto, também havia muitos pobres e quem nascia pobre crescia e morria pobre. E, portanto, Rainha foi uma presença junto a esta gente. Percebemos nela também, na sua resiliência, na sua firmeza de atitude, aquilo ao fim e ao cabo que se pede também aos discípulos. Para ser anunciador do Evangelho, aquilo que se pede a cada um é que tenha ideias claras e seja firme nesta sua atitude de vida e posicionamento no mundo, porque os aliciantes para ir em diversas direções são mais que muitos, não é? Sem dúvida. Eu penso que Jesus não quer que sejamos pessoas mornas. Portanto, temos que ser pessoas que são de sim e de não. Portanto, assumindo as dificuldades que isso acarreta. Assumindo também, as dificuldades, as desconfianças, os mal-entendidos, mas é, de facto, aquilo que Jesus nos pede, é que
a sua mensagem seja renovada continuamente, e para isso, digamos, Jesus também não era uma pessoa morna. Portanto, ele sabia marcar o seu lugar e sabia aquilo que tinha que fazer. É claro que sempre em comunicação com o seu pai, não é? E que ele muitas vezes se distanciava para rezar e para pedir a Deus que o iluminasse, e nós também aí teremos que ir buscar a oração, aquilo que precisamos também para iluminar o nosso caminho. Há também aqui um confiar na providência, o estar convicto daquilo que se faz e que, então, Deus provém as nossas necessidades, porque não há aqui planificação do que se vai fazer, não há logística, não é? É um confiar nas mãos de Deus. Dar-vos-ão comer, dar-vos-ão abrigo, e é esta a vida do discípulo. Sim, eu gosto muito daquele trecho da Bíblia do olhai os lírios do campo, não é? Que confiam no Senhor e, portanto, que de facto não temos que ir muito preparados, digamos, com muita parafernália, e isso às vezes até atrapalha. Portanto, devemos fazer presentes no dia-a-dia, nas nossas ocupações, e ser mensageiros da verdade e daquilo que acreditamos que é o correto, o bem, não é? E é isso também que este Conto da Rainha Santa nos estimula. Agradeço muito a sua participação hoje aqui no nosso programa. Chegamos ao fim a recordar este conto e também recordar alguém que não mencionamos até agora, a Mara Silva, que é a ilustradora deste livro, que fez aqui também um ótimo trabalho e que nos ajuda a entrar ainda com mais intensidade neste conto. Muito obrigado por esta partilha. Muito obrigado, Léo. A terminar este espaço também agradecemos a sua presença e atenção. Tenha então um ótimo fim de semana. Nós voltaremos na próxima segunda-feira.